O senhor chegou aqui no dia 12 ou o senhor saiu do estado do Pará no dia 12? Eu, como investigado, vou manter o direito de permanecer calado. Precisamos entender se esse é um silêncio restrito, inclusive a perguntas básicas. A pergunta que se faz, por exemplo, e aí foi a primeira pergunta que eu fiz, acerca do dia que chegou em Brasília, ou do dia que saiu do Pará, não me parece claramente algo que possa incriminá-lo. E a decisão do Supremo Tribunal Federal é clara, é responder perguntas que o incriminem. Aliás, é bom lembrarmos que aqui, nesta casa, no Senado Federal, nós tivemos uma CPI da pandemia, na qual a senadora Soraya e todos os colegas senadores, nós participamos, e claramente os depoentes que vieram aqui, assegurados, aliás, com HC, pelo Supremo Tribunal Federal, com deferimento, eles vieram, não deixaram de responder aquilo que era elementar. Eu também, como advogado, sei perfeitamente quais são os direitos de cada um. Então, infelizmente, como eu já disse, é decepcionante para todos nós, muito embora a materialidade de tudo que aconteceu aqui já foi sobejamente exposta pelos policiais. Eu, da minha parte, não há nenhuma dificuldade de ficar aqui para ouvir a fala de cada um dos senhores parlamentares. Posso passar a palavra a cada um dos senhores sem nenhum problema e ficaria aqui para ouvir a todos. Mas quanto à questão do direito de ficar calado, isso infelizmente nós não podemos fazer nada. Andamento dos trabalhos. Veja, antes... Chega um fato novo aqui, extremamente relevante. Eu peço à advogada do depoente que ouça. É um despacho que foi dado no HC 204, que a advocacia me traz, com a seguinte fala, e eu pretendo acompanhá-la. Exposite e firme nos concedentes desta corte. Isso aqui é um habeas corpus que foi impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, solicitando que o direito de um depoente ficar calado. A resposta é: exposite e firme nos precedentes desta corte, concedo em parte, a liminar pretendida, a fim de que o seu depoimento perante a CPI da pandemia e exclusivamente em relação aos fatos que o incriminem. Eu exijo respeito a mim nesta casa, porque eu não admito expor as informações neste colegiado, ser questionada e, de repente, ser aceita por um homem que vem e fale do seu lado, presidente. Por favor. Como? A colocação que Vossa Excelência acabou de ler foi a que eu coloquei anteriormente. Nós temos decisões que já foram tomadas nesta casa, referente à CPI da pandemia. Aliás, a decisão que Vossa Excelência acaba de ler, assessorado pela advocacia da casa, foi a que eu coloquei referente ao ISAD, que foi ouvido nesta comissão. Veja só. Então, eu gostaria minimamente de ter o respeito. Vossa Excelência tem todo o respeito. Nós, mulheres, a gente acaba enfrentando no dia a dia uma série de embates, né? Dentro da representação política, isso ainda é mais forte, isso ainda é mais presente. As mulheres brasileiras, elas precisam, primeiramente, lutar para ocupar os seus espaços de poder. A gente hoje está numa média de 17% apenas de participação, e ao mesmo tempo, depois de ocupar o espaço, a gente precisa ter muita força e muita garra para reafirmação, né, nesses espaços, sob pena de ser atropelado diariamente, né? Todas as avaliações apontam claramente que as mulheres, elas são mais interrompidas do que os homens, né? Essa semana nós iniciamos um interruptômetro. Inclusive, na semana que vem eu vou dar já a primeira parcial. No primeiro dia, a gente começou, na verdade, ontem, né, com essa avaliação, e a gente percebe, a deputada Jandira e outras colegas deputadas, e é bom lembrar, da base e da oposição, elas acabam realmente sendo muito interrompidas, então você acaba sofrendo isso de forma diária. Então, a interrupção, às vezes, rechaça, por exemplo, a posição feminina, né? Então, infelizmente, isso é um problema. Posso te dar um exemplo muito claro. Nós tivemos, por exemplo, na semana passada, quando um dos depoentes falou que não falaria, aliás, foi até o que é condenado por terrorismo, não é, por uma atitude extremamente drástica, que foi o George Washington, eu fiz uma intervenção para que a presidência recorresse à Advocacia Geral do Senado Federal para trazer, não é, à mesa dos trabalhos uma decisão, uma jurisprudência até referente à CPI da pandemia, aonde não haveria, por exemplo, o silêncio irrestrito, a pessoa poderia não falar para alguns pontos, mas para outros, na verdade, deveria falar. Então, é uma decisão já proferida e que deveria, na verdade, ser aplicada. Eu pedi naquele momento para que buscasse, acabou que a presidência não acatou o meu pedido, imediatamente vem um homem, que era o advogado da casa, fala do ouvido dele, não passou 30 segundos, 40 segundos, ele imediatamente voltou atrás, admitiu a decisão, a jurisprudência e colocou em prática, né? Eu não sei se você lembra disso, mas eu fiquei ali muito indignada, né? Registrei aquilo e fiz questão de registrar. Quer dizer, a informação que eu trouxe era exatamente a mesma informação que um colega homem trouxe, mas a informação vinda pelo colega homem foi admitida, não a minha, vinda por uma mulher. Então, infelizmente, esse é um retrato. Às vezes as pessoas dizem, não, eu não tenho preconceito e tal. Mas, infelizmente, esse é um problema que está muito presente, né? Às vezes as pessoas, elas tentam, na verdade, criar
uma imagem, com um discurso, mas na prática, infelizmente, isso está muito longe. Então, eu sinto isso, já sinto isso historicamente ao longo da minha vida, né? E, é claro, agora, como relatora da CPMI, isso também está muito, muito mais presente, está muito mais intenso. Mas eu estou absolutamente focada, né, naquilo que eu sei que eu preciso fazer, que é o meu trabalho como relatora, e vamos continuar. Eu acho que só está começando, a gente tem uma longa caminhada ainda pela frente, vários depoimentos ainda ocorrerão, e naturalmente com o apoio de todas as mulheres brasileiras e também dos homens, a exemplo do Marcelo e de tantos outros homens que apoiam e respeitam a posição feminina, eu tenho plena convicção que a gente vai avançar e vamos ter um grande resultado, se Deus quiser.